Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Convido vocês para que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 10. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, 1 Reis 10, verso número 1. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento dos seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse: tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens de tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas, liras para os músicos. Nunca mais foi importado, nem se viu tanto material de junipero. O rei Salomão deu à rainha Sabá tudo o que ela desejou e pediu que, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real, então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Época de final de ano, tempo de receber visitas. A visita que a rainha de Sabá fez ao rei Salomão. Provavelmente, ela tenha ouvido falar de Salomão por causa do comércio muito intenso que Salomão, que Israel tinha com muitos povos, com muitas nações. E então chegou até ela o conhecimento a respeito de Salomão. E versículo 11 fala um pouco sobre isso, sobre esse comércio. Os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira e de junipero e pedras preciosas. Comércio muito grande, Salomão dirigia isso, administrava isso com grande sabedoria. Se você olhar no capítulo 9, também você vai ler sobre
verso 26, esse motivo pelo qual Salomão se tornou conhecidíssimo naquela época. E qual é o motivo da visita? A rainha veio confirmar o que se falava de Salomão. Diziam que ele era muito rico e muito sábio. Esse foi o motivo. E então ela saiu de onde hoje é o Iêmen e foi até Jerusalém, cerca de 2.000 quilômetros. Para a gente ter uma ideia mais ou menos, ela saiu de Nova York para Miami, em camelos, cavalos, com a sua caravana. E essa viagem teria durado 75 dias. E por quê? Versículo 1 nos dá uma direção, nos dá uma pista. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado. Quero destacar essa palavrinha aqui. A fama que Salomão tinha. Como ele era conhecido. Qual é a fama que as pessoas têm a seu respeito? A fama dele não é muito boa. Já ouviram falar isso? Não, ele é de boa fama. Qual é a fama que as pessoas lá no trabalho têm a seu respeito? Como você é conhecido no meio da sua família? Qual é a fama que você tem no meio da sua família? Muito bondoso. A fama dele na família é que ele ajuda todo mundo. A fama dele na família é que ele é birrento, é complicado, ninguém quer falar com ele, toda a família está fugindo dele ou dela. Qual é a fama que as pessoas têm a seu respeito? O que as pessoas pensam a seu respeito? A fama dela é muito boa, ela é uma pessoa fantástica, ele tem uma fama maravilhosa. Por causa da fama que tinham naquela época de Salomão. Qual é a impressão que você deixa por os lugares onde você passa? Qual é a fama que você deixa depois de estar com um grupo de pessoas? Qual é a fama que você deixa? Poxa, que conversa boa que ela tem. Poxa, como ele é espiritual. Poxa, como ele conhece a Bíblia. Poxa, que história triste, mas como é que ele venceu? Qual é a impressão que você deixa nas pessoas? Como as pessoas conhecem você? Vamos tirar algumas lições, além dessa, da visita que a rainha de Sabá faz a Salomão. Primeira lição. A rainha de Sabá tinha muito dinheiro. Para trazer esses presentes a Salomão, não era fraca não, né? Não era fraca não, como a gente diz quando a gente brinca, né? Ela tinha muito dinheiro, mas era infeliz. Se você está correndo atrás de dinheiro para ser feliz, mude hoje de opinião, né? Alguns brincam, né? O dinheiro não traz felicidade. O dinheiro manda buscar a felicidade. Cuidado com esse pensamento. A verdinha não é tudo. Cuidado. Para você não chegar no final da vida, retornar ao Brasil ou formar raízes aqui nesse país, olhar para trás e ver que você colocou a escada na parede errada.
era muito rica, mas era infeliz. Meus irmãos, se riqueza trouxesse paz ao coração, rico não cometeria suicídio. Tem dinheiro. Então, por onde você anda procurando paz? Em que lugares você anda procurando paz? O que você tem feito buscando paz para o seu coração? O que você tem feito? Poucas horas antes de ir embora desse mundo, Jesus virou-se para os discípulos e disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo aí fora dá. Dou-lhes a minha paz. A paz que Jesus oferece, ela independe das circunstâncias. Ela brota de dentro para fora. Ela é notada, ela é vista pelas pessoas. A paz que Jesus oferece. Deixo-vos a minha paz vos dou. Você já tem Jesus na sua vida? Você adora o Deus verdadeiro? Você tem paz no coração? Você tem segurança em relação ao seu futuro, à sua eternidade, aonde você vai passar a eternidade? Quando você pensa na eternidade, isso enche o seu coração de paz. Porque então ali a paz será completa na presença de Deus. Rica, mas infeliz. Se você procura até hoje paz ao seu coração e não encontrou, eu garanto a você, você está procurando paz no lugar errado. A Bíblia diz que a verdadeira paz nós só encontramos em Jesus Cristo. Vamos ver a lista, ponto 2, de presentes, já que ela era rica, que ela trouxe para Salomão. Vamos ler de novo, versículo 2. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Verso 10. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. A lista aqui de presentes que a rainha de Sabá trouxe para Salomão. Qual o presente que o rei dos reis, qual o presente que Deus quer receber de você? É algo muito mais precioso do que essa lista que acabamos de ver. O presente que você pode dar para Deus é a sua vida, o seu coração, aceitá-lo como único e suficiente Salvador de sua vida. Jesus disse e deixou bem claro, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você tem considerado isso? Nós cuidamos da nossa saúde, nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos dos nossos bens materiais, aquilo que a gente consegue adquirir, não há problema nenhum nisso. Mas a pergunta, quando nós nos reunimos para um culto nessa manhã, a pergunta é: você tem cuidado da sua alma? Ela vale muito mais do que tudo isso que acabamos de ver aqui, do que o mundo inteiro. E a pergunta então é: aonde você vai passar a eternidade? Eu queria convidar você, antes de terminar este ano, antes de terminar esse mês,
antes de terminar esse domingo, que você fizesse uma troca de presentes com Deus. Na cruz do Calvário, Deus nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. Nos deu Jesus. Dê a sua vida a Deus nessa manhã. Dê a sua vida. Faça essa troca de presentes com Deus. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus como Salvador, meu irmão, nunca é demais consagrarmos cada dia mais a nossa vida a Deus, para irmos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. Nunca é demais. Não espere o seu aniversário. Não espere 31 de dezembro. Não espere o nascimento de um filho para você consagrar mais a sua vida a Deus. Presentear a Deus toda manhã com sua vida. Com sua vida. Faça essa troca de presentes. Jesus veio a esse mundo como um presente de Deus para a nossa salvação. Entregue a sua vida para Deus. Faça isso. Por que eu estou falando isso? Alguém aqui pode nos garantir onde todos nós aqui estaremos amanhã às 11h10 da manhã? Você pode garantir onde você vai estar daqui 24 horas? Você pode garantir? Vou estar no trabalho. Vou estar em casa. Vou estar na estrada, dirigindo. Vou estar no escritório. Isso é uma previsão que você pode fazer. Uma previsão sem garantia nenhuma de que vá se concretizar. Entregue a sua vida a Jesus. Se você não fez isso ainda, faça hoje. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, meu irmão, comece a consagrar mais a sua vida a Deus. Buscar ser cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais. E aí você vai perguntar: pastor, eu quero cada dia ser mais parecido com Jesus. Qual é a fórmula? Como é que eu faço? Eu vou dar a receita para você agora. Alimente-se todos os dias, no horário que você puder. Tome a vitamina BO. Não tomamos vitamina todo dia? Não estamos chegados numa vitamina, né? Me dê uns nomes aí de vitamina. Para ossos, uma boa aí. As médicas aí da igreja. Vitamina. A gente adora uma vitamina. Falou, a amiga está tomando para os ossos, para não cair o cabelo, para atrasar o envelhecimento, para não dar ruga nos olhos. Tome. Minha irmã, não tem escapa, não adianta. Nós todo dia estamos correndo atrás ou recebendo informação para tomarmos algum tipo de vitamina, né? Para isso, para aquilo. Queria sugerir a você que tomasse mais da vitamina BO. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Terceira lição que eu aprendi com essa visita da rainha ao rei. Terceira. Está na parte final do versículo 13. 10, onde estamos, a parte final do versículo 13. Então, tem ali as despedidas. O rei Salomão deu também presentes a ela, tudo o que ela desejou e pediu, além do que já tinha dado por sua generosidade real. Então,
ela e os seus servos voltaram para o seu país. Uma história com um final triste. Final triste. Ela foi embora sem conhecer o reino de Deus. Ela conheceu o reino de Salomão, mas não conheceu o reino de Deus. Em nenhum momento do texto nós vamos ver um Salomão, um crente sábio, o homem mais sábio na face da terra, cria em Deus. Nós não vemos em nenhum momento dessa visita aqui esse crente chamado Salomão incisivo na sua fala com a rainha, falando que ela precisava adorar o rei de Israel, que era o único rei. Não foi incisivo no seu testemunho. Ficaram como nós muitas vezes falamos de futebol, falamos de trabalho, falamos de viagem, falamos de férias, falamos de tudo. Trocamos presentes com nossos amigos, com nossos parentes, e esquecemos de sermos incisivos em falar de Jesus para eles. Depois do cerimonial todo, muita conversa, ela foi embora. Crente? O texto não diz. Por isso que eu penso que, aqui nesse meu ponto 3, que essa história, essa visita, ela tem um final triste. Não vemos a rainha de Sabá aceitando, assim como ela se impressionou com o reino de Salomão, não vemos ela impressionada com o reino de Deus. Ontem, conversando com os adolescentes, nós falamos sobre Naamã, que visitou o profeta Eliseu. E ele tem ali um encontro com Deus. Ele é curado fisicamente, Naamã, e começa a adorar o Deus de Eliseu, o Deus verdadeiro. Então, interessante que ele pega a terra de Israel, 2 mulas com terra, leva para a sua terra, para a Síria, diz para Eliseu que vai fazer lá um altar para o Deus vivo. Prático. Não só disse que aceitou, mas faz algo prático, demonstrando que tem o Deus verdadeiro na sua vida. E o mais legal é uma palavra final que Naamã dá para Eliseu. Ele vira para Eliseu e diz assim: como general na Síria, ele era comandante de todas as tropas dos sírios. Como general, meu senhor, trata Eliseu como senhor. Eu preciso participar de muitos cerimoniais lá no meu país. E lá a gente adora muitos e muitos ídolos. Eu, por força do meu trabalho, eu tenho que participar desses cerimoniais. Então, meu Senhor, eu quero pedir desde já, desde agora, perdão a Deus quando eu tiver que fazer isso. Interessante. Isso é uma prova, uma demonstração prática de que houve uma mudança de vida em Naamã depois de visitar Eliseu. Também viajou, também foi longe. Mas aqui nós vemos um final triste. Essa rainha não tem interesse em coisas espirituais. Ela veio ouvir a sabedoria de Salomão e a riqueza de Salomão. Superficiais
Coisas superficiais. Qual será o final da sua história? Como será? Normalmente, não dá para falar isso com muita segurança, mas de forma normal, nós morremos do jeito que vivemos. Morremos do jeito que vivemos. Felizes nessa vida, morremos felizes. Perturbados aqui nessa vida, no leito de enfermidade, no hospital, na doença, ficamos perturbados. Morremos do jeito que vivemos. E eu me lembro de Enoque. O texto bíblico diz que Enoque andou com Deus, e o que aconteceu? Foi morar com Deus. Nem experimentou a morte. O texto bíblico diz que Enoque foi transladado, foi levado para os céus. Como você quer terminar a sua história? A história dessa visita aqui, desse encontro dos reis, de rainha e rei, o final dessa história é uma história triste. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Do mesmo jeito que vieram, voltaram. Quarta lição e última, que aprendi nesse texto e compartilho com vocês. Rainha de Sabá, ela sabia sobre o Deus de Salomão. Ela sabia do Deus de Salomão. Olha o que ela diz no versículo 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Eu não disse o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Ela conhecia sobre o Deus de Salomão. Mas não adianta ter apenas conhecimento de Deus. Não apenas elogiar Deus. Não adianta apenas isso. Foi o que ela fez. É preciso, meu amigo, é preciso, meus irmãos, uma experiência com Deus. Conhecer simplesmente, ouvir notícias simplesmente. Milhares e milhares de pessoas irão celebrar o Natal, o nascimento de Jesus daqui uns dias. Irão celebrar o Natal como os demais anos. Comida, aeroportos cheios, estradas cheias, troca de presentes, telefonemas, mensagens. Irão celebrar o Natal como sempre têm celebrado. Porque sabem que Jesus nasceu. Tem conhecimento sobre isso. Que Jesus nasceu. Mas não tem ainda Jesus como Salvador. Não entregaram suas vidas a Jesus. Não adianta a pessoa ficar elogiando Deus. É preciso assumir um compromisso com Deus. E esse compromisso a gente faz usando uma ponte de ligação entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso usar essa ponte, esse caminho. Onde Adão caiu, Jesus venceu. E Jesus resgata
resgata a gente para voltarmos ao paraíso, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas por causa do pecado, fomos expulsos do paraíso. Mas Deus providenciou uma solução. Mandou Jesus para nos salvar. Você ouvindo um sermão de Jesus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha que legal esse verbo que Jesus usou. Se você quiser, implica em desejar, implica na sua autonomia, implica no seu livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Só para lembrar, né? Cristianismo não é 2 carros na garagem. Cristianismo não é mansão na Flórida. Cristianismo não é aumento de salário, como alguns púlpitos aí andam prometendo. Não é cristianismo isso. O símbolo do cristianismo é cruz. E cruz é símbolo de quê? De morte. Então você morre, mata o seu eu. O seu eu está no trono da sua vida, é o que dirige o eu. Quando você aceita Jesus, você tira o seu eu e coloca Jesus. Aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele diz, né? Crucificado, estou com Cristo. E vivo o quê? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é conversão. Mas depende do seu livre, da sua escolha. Se alguém quiser vir após mim, é mais do que gostar de Deus. É mais do que andar com uma cruz no pescoço. É mais do que andar com uma cruz pendurada ali no retrovisor do carro. Muito mais. É mudança de vida. É mudança interior. Ela elogiou o Deus de Salomão. Isso não basta. Não é o suficiente. Então, repetindo, a rainha de Sabá conheceu o reino de Salomão, não conheceu o reino dos céus. Quando aceitamos Jesus, nós adquirimos uma segunda cidadania. Somos cidadãos aqui desse mundo. E você aceita Jesus, e você passa a ser também cidadão dos céus. Desde agora. 2 cidadanias. Aqui desse mundo e dos céus. Mateus 12. Interessante. Jesus compara os religiosos daquela época com a rainha de Sabá. Jesus diz para os religiosos, fariseus, olha, a rainha de Sabá veio de longe para conversar com Salomão. A rainha de Sabá tinha sede no coração sobre conhecer Salomão. Mateus 12, 42. Em outras palavras, Jesus diz para aqueles religiosos o seguinte: a rainha de Sabá tinha um coração mais quebrantado do que vocês, religiosos. Condena aqueles religiosos que o rejeitaram como o Salvador. E 3, ainda, na conclusão aqui, a rainha faz essa viagem, 75 dias,
Porque ela está numa crise existencial. Ela está cheia de dúvidas. E ela está procurando solução para o seu maior problema. A riqueza não estava trazendo alegria. Faz a viagem. Crise pura. Cheia de dúvidas. Aflita. Eu vou lá conversar com esse Salomão. Pode ser que ele tire as minhas dúvidas. Pode ser que ele me ajude. Ao nosso redor, estamos cercados de milhares e milhares de pessoas cheias de dúvidas, em crise espiritual, em crise existencial. Milhares e milhares de pessoas com a mesma história da rainha de Sabá. E se Deus salvou você, você conhece a maravilha da salvação, Deus quer usar você para sanar, para tirar a dúvida desses seus amigos, desses seus parentes, dessas pessoas que cercam você, dessas pessoas que estão em crise espiritual, dessas pessoas que não sabem onde vão passar a eternidade. A história dessa rainha se repete na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes. E o que nós vamos fazer? Se conhecemos a Jesus, temos a certeza que estamos indo para o céu, não vamos compartilhar essa bênção? Que Deus tenha misericórdia de nós. Abaixe a sua cabeça em oração. Se Deus falou de alguma forma ao seu coração nessa manhã, eu gostaria que você colocasse isso na presença de Deus. O que foi que Deus falou? O que impactou a sua vida, o seu coração, vendo, analisando esse encontro aqui? Uma mulher famosa, com dinheiro, viaja, traz presentes, infeliz. Estamos cercados de pessoas como a rainha de Sabá. As pessoas ao nosso redor estão tateando, estão procurando. Que a Bíblia diz que quem não tem Jesus é cego espiritual. Estão procurando, estão tateando para encontrar uma solução para o seu problema espiritual. O que nós vamos fazer com essas pessoas? O que nós vamos fazer com as visitas que vamos receber? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos, no poder do Espírito Santo, anunciarmos a salvação. Aí você me pergunta, que versículo bíblico eu leio, pastor, para o meu parente? Que versículo bíblico que eu leio para ele? Como é que eu faço? Como é que... Conte para o seu amigo, conte para o seu parente quem você era, o seu encontro com Jesus e quem você é agora. Dá seu testemunho. É isso. Conte a transformação que Jesus faz na sua vida, salvando você. A transformação que houve a partir do seu encontro com Jesus. Que para isso o Senhor nos dê graça. Que para isso Deus nos ajude. Porque somos falhos. Precisamos da ajuda dEle.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje, esta semana e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você, uma semana de vitória.